Ó, vamos entender fração. Então, eu peguei aqui alguns EVAs. Ó, essa daqui é uma parte inteira. E os outros que estão abaixo, eu recortei. Então, ó, eles estão os pedacinhos separados, estão vendo? E aqui também, em pedacinhos menores. Então, a gente vai iniciar o estudo da fração. Você pode perceber que essa parte é do mesmo tamanho da parte inteira. Então, eu chamo de parte inteira. Na primeira, foi repartida em 4 partes iguais. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Então, eu digo que cada pedacinho desse representa 1/4. Tá vendo? Como são 4 pedacinhos, né, ó, iguais, cada um é 1/4. Se eu fosse somar, quando eu somo frações, eu só somo o número de cima. Então, vamos relembrar também as partes de uma fração? Então, quando eu tiver o número assim, uma fração, o número de cima chama numerador e o número de baixo chama denominador. O número de baixo sempre significa em quantos pedaços a parte inteira foi dividida. Então, toda vez que você vira uma fração, você vai olhar para o número de baixo. Então, vou pegar um outro papel aqui, ó. Então, se eu tiver assim, 2/15, significa que o bolo foi repartido em 15 pedaços. Se eu tiver assim, 1/9, significa que foi repartido em 9 pedaços, tá? Então, por isso que ele chama denominador, ele manda na fração, tá? Quando eu for somar frações, eu somo somente o numerador. Então, 1 mais 1 mais 1 mais 1, 4. Quando nós temos uma fração que o número de cima e o número de baixo são iguais, significa que é 1. Uma parte inteira. Porque 4 dividido por 4 dá 1. Tá vendo? Essa parte aqui, ó, tem 1. Eu não quero riscar ela. Deixa eu pegar outra cor. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos organizar aqui de novo. Então, eu reparti em 5 partes, mas é o mesmo tamanho. Tá vendo? Então, cada partezinha dessa representa 1/5. E se eu somar 1, 2, 3, 4, 5, eu vou ter 5/5, que é 1 inteiro. E na parte de baixo, eu quis dividir de um tamanho um pouquinho menor. Então, eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada pedacinho desse é 1/7. Quando eu for comparar a fração, quem é maior? 1/4 ou 1/7? Ó. Quem que é maior? O 1/4. E os alunos sempre se confundem. Eles pensam que porque o 7 é maior, 1/7 é maior. E não é. Quanto menor for o denominador, maior é o pedaço. Por quê? Porque significa que o todo foi repartido em pedaços, em menos pedaços e em pedaços maiores. Então, por exemplo, 1/4 tem menos partes, porém cada parte é maior do que 1/7. Então, quanto maior for o número do denominador, menor é o pedaço. É o contrário. Então, quanto maior for esse número, menor é o pedaço. Tá vendo? Então, isso aqui é para entender fração. Então, se eu for comparar, eu sempre tenho que comparar o denominador. Eu não posso somar frações com denominadores diferentes. Então, vamos supor que esse daqui é um bolo, que a sua mãe fez 2, e um ela cortou em 4 partes e o outro ela cortou em 5. Aí o seu irmão comeu um pedaço desse e comeu um pedaço desse. Eu não posso falar que ele comeu 2 pedaços iguais, porque esse é menor. Então, se eu quisesse somar, eu tenho que fazer o MMC, porque o denominador é diferente. Então, a gente vai ter que fazer o MMC nesse caso. Vamos lá? Então, você pega só o denominador, que é o 5 e o 4, põe vírgula, ó, MMC.
Para fazer o MMC, lembra, ó, lá no sexto ano, tem que usar os números primos. Quem são os números primos? É o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19 e assim vai. O único número primo que é par é o 2. O que eles têm em comum? Eles são divisíveis apenas por 1 e por ele mesmo. Você não consegue pegar o 13 e dividir por 2, por 4. Não consegue pegar o 7 e dividir. São números que não são divisíveis. Eles têm apenas 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Então, eu vou poder usar aqui no MMC o 2. Posso, porque tem o 4. 5 não dá para dividir por 2, então eu conservo, ó. Repete. 4 dividido por 2 dá 2. Vamos lá de novo. Conservo 5. 2 dividido por 2 dá 1. Depois do 2, agora eu posso usar o 5, ó. 5 dividido por 5 dá 1. Eu faço até dar 1. Quando chegou tudo no 1, acabou. Agora eu vou multiplicar aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. 20 é o MMC. Mínimo múltiplo comum. É o 20 que tá tanto na tabuada do 4 como do 5. Tá vendo? Então, eu vou fazer aquele MMC que eu te ensinei outro dia, ó. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 1, 4. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 1, 5. Então, se eu for somar, o seu irmão comeu 9/20 do bolo. Essa a gente fala... Quando é 1/5, 1/4, tudo bem. Quando a partir de 10, a gente fala 9/20. 5/11. Ou 9/20. Não dá para simplificar nesse caso, porque eles não têm números em comum. O 9 e o 20 não estão na mesma tabuada. Nesse caso, não dá para simplificar. Então, eu posso tanto somar como subtrair. Agora, se os denominadores forem iguais, soma apenas o número de cima. Quando os denominadores são diferentes, tem que fazer o MMC. Então, essa foi assim, uma aula básica de fração. Vamos para a próxima aula, então.